Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Arthur e hoje irei abordar alguns dos recursos do VirtualBox que acredito serem de grande importância para aqueles que pretendem utilizar essa ferramenta. Este conteúdo faz parte de uma série de 3 vídeos sobre as 3 principais ferramentas de virtualização do mercado disponíveis para os sistemas operacionais Windows. Sem mais delongas, vamos começar. Inicialmente, você precisa saber os requisitos básicos para poder estar instalando o VirtualBox. A versão de Windows requer o 10 ou 11 ou suas contrapartes Windows Server 2022 ou 2025. Quanto às versões Linux, ele é compatível com as últimas versões das distribuições Ubuntu, CentOS, Debian, Oracle, Fedora, Red Hat, SUSE e OpenSUSE. E ainda temos as versões macOS, que suporta a partir da versão 13, que seria o macOS Ventura, e a versão para Solaris 11. Esses foram os requisitos se tratando de sistema operacional do computador host. Mas quanto ao hardware, o ideal é ter o suficiente para manter o sistema operacional do PC e do convidado somados. Por exemplo, se você estiver utilizando o host Windows e o Windows requer 4 GB de memória RAM mínimo, então para você rodar um Windows no PC e no convidado, você precisa de ter pelo menos 8 GB de memória para o correto funcionamento de ambas as máquinas. Para baixar o VirtualBox, basta ir no site oficial da ferramenta. Normalmente o primeiro que você encontrar aqui na lista. Clicar aqui em Download e selecionar a plataforma que você deseja instalar. No caso, eu vou estar instalando aqui no Windows. Então, vou clicar aqui na versão Windows Host. Aí você pode baixar ou simplesmente abrir, se você tiver com essa opção disponível. Aqui no instalador, basta fazer aquele procedimento padrão, né? Next, aceito, Next. Você pode verificar se tem algum recurso aqui que não seja interessante para você, mas no geral eu recomendo deixar tudo ativado por padrão. Next. Aqui é um aviso de desconexão de rede. Ou seja, caso você esteja fazendo alguma operação que envolva internet, é recomendado você aguardar esse procedimento terminar antes de inicializar a instalação do VirtualBox. Sim. E aqui um aviso sobre a instalação de dependências que são necessárias para funcionar com o VirtualBox. Sim. Aqui é sobre os atalhos para abrir a ferramenta que serão criados. E no caso deste daqui, dessa última opção, é para vincular esses formatos .ova e .ovf ao VirtualBox. Ou seja, caso você tenha máquinas virtuais empacotadas nesses formatos, o VirtualBox irá assumir a autoria dessas extensões. No caso, eu vou desativar isso. Eu não gosto de atalhos na área de trabalho, então desmarquei essas duas opções e vamos avançar. E o próximo passo é a instalação. Pronto, a ferramenta foi instalada. Você tem essa opção aqui de poder inicializar ela assim que clicar em finalizar. Então aqui está a ferramenta instalada. Eu já tenho uma máquina virtual criada aqui de exemplo. Mas antes disso, ainda aqui no site, você tem essa outra ferramenta aqui, VirtualBox Extension Pack. Do que se trata esse Extension Pack? São ferramentas adicionais do VirtualBox que requerem licença para uso empresarial, mas que são de livre acesso para uso pessoal ou educacional. Por isso, essa ferramenta é colocada à parte. Caso algum desses dois usos seja o seu caso, você pode simplesmente aceitar e baixar. Mas caso você esteja utilizando profissionalmente, não é recomendado utilizar isso aqui, pois estaria violando a licença de uso dessa ferramenta. Vou simplesmente abrir. Aqui o VirtualBox já vai sugerir a instalação. No meu caso aqui, eu estou atualizando. Confirmo. Leio o acordo e concordo. E pronto. Essas extensões estão ativas. Depois de concluir a instalação do software,
Este deve aparecer aqui na sua lista de softwares instalados. Se não aparecer aqui embaixo imediatamente, você pode vir aqui em todos e lá na letra O que você encontrar essa ferramenta aqui dentro dessa pastinha, com os termos de licença, o próprio atalho para o executável, manual, etc. Para criar uma máquina virtual do zero, basta clicar aqui em Novo. Essa janela aqui vai aparecer. As etapas são bastante simples, está tudo aqui definido numa tela só. Esse primeiro campo aqui é para você escolher um nome que irá aparecer na lista de máquinas virtuais. Eu vou colocar YouTube. Depois tem o local onde a máquina virtual será salva. Eu vou deixar o local padrão, que no caso esse padrão aqui eu alterei. Vou mostrar mais para frente como fazer isso. Aqui embaixo eu posso ou não selecionar uma imagem. No caso, eu vou estar selecionando um arquivo de imagem. Caso você já tenha utilizado um arquivo de imagem em alguma outra máquina virtual, ele vai criar essa lista de imagens recentes. Mas caso não, eu vou estar demonstrando como você selecionar um arquivo de imagem novo. Você pode clicar aqui em Outros, navegar até a pasta que a imagem que você quer está, selecionar ela e clicar em Abrir, ou simplesmente clicar duas vezes. E aí o arquivo irá aparecer aqui. O próprio VirtualBox ele é capaz de detectar qual sistema operacional aquela imagem pertence. Ou seja, se eu trocar aqui, por exemplo, para a imagem do Windows 10, ó, já detectou aqui o Windows 10. Vou colocar aqui a imagem do Windows 11. Esse aqui ele não identificou, não. Ele colocou outro Windows. 24H2. Vamos tentar com uma imagem diferente do Windows. Olha lá, imagem antiga. Olha lá, a imagem antiga ele reconheceu. Mas imagens mais modernas do Windows 11 ele não reconhece. E exige que você selecione então manualmente para ele poder criar uma pré-definição de hardware mais adequada para esse sistema operacional. Mas voltando aqui para a imagem do Linux, caso o sistema operacional selecionado seja compatível, ele vai sugerir essa opção de instalação aqui. Ele já vai ter as opções de configuração de usuário, tudo aqui na própria tela de criação da máquina virtual. Eu vou chamar o usuário também de YouTube, colocar aquela senha perigosa, que já liberou para continuar. Domínio. Eu vou colocar aqui Home, só para ficar uma coisa bem genérica. Aqui eu tenho a opção de já instalar automaticamente os adicionais de convidado, que seriam, no caso, os drivers da máquina virtual para funcionar melhor. Vou marcar aqui, vamos ver o que acontece. Aqui eu tenho como especificar algumas configurações de hardware da máquina virtual. No caso, eu vou colocar o máximo de CPUs que ele recomenda, aqui na linhazinha verde, só para instalar rápido. Que eu posso selecionar ou não a instalação usando EFI, mas tanto faz. Você instala se você quiser. Se tiver algum uso que precise disso, você coloca se você quiser. Não é obrigatório. Aqui a parte de criação de disco. Você pode selecionar onde que o disco será salvo. No caso, eu vou mudar para um disco mais rápido. Colocando aqui no SSD. Criar uma pastinha aqui YouTube. E salvar aqui dentro dele. Aqui você pode selecionar alguns outros formatos e outras ferramentas conhecidas, como o VHD, que é o padrão do Windows e do Hyper-V, o VMDK, que é o padrão do VMware, o HDD, o padrão do Parallels,
O QEMU tem esses outros dois formatos aqui e assim por diante. Eu vou deixar o padrão do VirtualBox, já que a gente está criando por ele. Se fosse o caso, você teria essa outra opção de utilizar um disco existente, onde você poderia selecionar um outro disco aqui que já está presente no gerenciador de discos do VirtualBox, ou você pode clicar nessa pastinha para abrir esse seletor de discos e poder acrescentar outros discos que não estão na lista atualmente. Aqui ele vai mostrar todos os arquivos, mas no caso VHDX não é compatível, pois ele dá esse erro aqui. Então no caso aqui eu vou cancelar e vou criar um disco do zero mesmo, com aquelas configurações que eu já tinha feito antes. No caso dessa criação de disco novo, eu tenho essas opções de pré-alocar o tamanho total que eu defini aqui, ó, esses 25 GB. No momento em que eu clicar finalizar, ele vai criar um arquivo com 25 GB já imediatamente. Assim, eu posso evitar fragmentação do disco, se eu estiver utilizando algum disco físico, ou até mesmo SSD ajuda um pouco você evitar fragmentação e também evitar correr o risco de você lotar o disco em que o arquivo está alocado e assim a máquina virtual não seria capaz de continuar funcionando, ela faria alguma parada de emergência se o disco lotar durante a expansão dinâmica. Então você evita esses dois problemas, pré-alocando o tamanho total, em troca de você consumir espaço desnecessariamente. Alguns formatos, como o VMDK, permite você particionar de 2 em 2 GB, como você pode ver no vídeo sobre o VMware. Eu explico um pouco sobre isso. Voltando aqui para o VDI, que é o formato padrão do VirtualBox. Vamos prosseguir, clicando aqui em finalizar. Pronto. Assim que você finaliza, a máquina já é ligada automaticamente. Aqui na primeira vez de acesso, ele vai, quando você clicar na tela, ele vai te avisar sobre como o mouse vai ser capturado, como é que você faz para libertar. No caso, para você voltar a conseguir acessar o seu computador, você precisa apertar o Ctrl direito, tá? Que é a tecla padrão. Então, você simplesmente clica aqui em capturar e aguarda inicializar a instalação. Aparentemente ele já inicializou a instalação automática, sem pedir nada para mim. Então, no caso, eu vou apertar aqui o Ctrl direito, como ele sugeriu. Enquanto instala aqui, ele não quer liberar meu mouse, não. Pronto, consegui liberar meu mouse. Então, enquanto ele instala ali, vamos fazer a navegação pelas configurações da máquina virtual. Então, clicando aqui em configurações. Primeiramente, você tem aquelas informações de nome, qual sistema operacional está instalado, qual a distribuição, qual a versão e assim por diante. Aqui em recursos, você pode habilitar a área de transferência compartilhada, ou seja, você pode copiar arquivos da máquina física para a máquina virtual e vice-versa. Você também pode usar o drag and drop, que é basicamente você arrastar arquivos para a janela da máquina virtual ou da máquina virtual de volta para o computador físico. Aqui em descrição, pode colocar alguma informação, caso você vá exportar essa máquina virtual para algum lugar. E criptografia do disco, para você configurar uma senha de acesso a esse disco, para não poderem acessar sem essa senha. Aqui embaixo, você tem a configuração de memória RAM. Você pode selecionar também a ordem de inicialização dos discos da máquina virtual. No caso, o ideal é colocar o disco rígido primeiro, que é onde o sistema operacional está instalado.
Aqui você pode selecionar opções de chipset. No caso, eu vou demonstrar aqui na máquina virtual desligada, só para mostrar as opções. Então tem essas duas opções aqui. A própria seleção do sistema operacional, ele já vai selecionar o mais adequado, então normalmente você não precisa mexer nisso aqui, mas caso você saiba o que está fazendo, você pode alterar. A opção de TPM, no caso, é o Trust Platform Módulo, módulo de plataforma confiável que o Windows 11 requer, por exemplo. Então você pode selecionar qual versão. O ideal é essa 2.0, que é o pré-requisito do Windows 11. Aqui você pode selecionar o tipo de ponteiro para ser virtualizado na máquina virtual. O padrão é esse tablet USB, que é o mais versátil, ao mesmo tempo que mantém uma certa compatibilidade. E aqui você tem alguns outros recursos, como poder utilizar o I/O CPI, que é a possibilidade de poder desligar o sistema operacional pela interface do VirtualBox, simulando o pressionar do botão do desktop. Tem essa opção de sincronia de relógio, para ele utilizar um hardware virtualizado, ao invés de usar um hardware físico, e sincronizar com o sistema operacional. O EFI, que é aquela opção que a gente deixou desmarcado no Linux, mas que aqui no Windows eu tinha deixado marcado. E aqui o Security Boot, que é necessário deixar desligado para funcionar no Linux, mas no caso do Windows você pode deixar ligado para utilizar algumas proteções do sistema operacional. Aqui em cima você tem as configurações de processador, que você pode selecionar quantos núcleos, igual a gente selecionou 8 na máquina Linux. Aqui pode selecionar quanto de cada núcleo vai estar disponível para a máquina virtual, ou seja, por padrão você pode usar 100% do processador, mas caso você precise deixar a máquina virtual mais limitada e para não prejudicar o funcionamento da máquina física, você pode reduzir esse valor de forma a evitar que a máquina virtual consuma todo o seu processamento. Aqui tem uns outros recursos de hardware para melhorar a virtualização. No caso, essa opção aqui de virtualização usando VTX ou AMD-V está desativado porque o meu Hyper-V está habilitado. Mas isso aqui melhora a performance, já que vai utilizar o hardware de virtualização do CPU. Sem isso aqui, ele vai utilizar a virtualização por software e fica bem mais lento. E com aquela opção ativada, você pode selecionar aqui a interface de virtualização. Mas que sem essa opção aqui embaixo, não faz tanta diferença. Todas elas funcionam tão ruim quanto. Aqui em display, você pode selecionar a quantidade de memória de vídeo disponível para a virtualização da placa de vídeo virtual. Não sei por que eles não aumentam esse valor, porque 256 MB para o padrão de hoje é muito pouco, mas enfim, é o máximo que eles disponibilizam aqui. Você pode selecionar a quantidade de telas, mesmo que você não tenha mais de uma tela na sua máquina, você consegue virtualizar várias telas com várias janelas do próprio VirtualBox. O ideal é você virtualizar a mesma quantidade de telas que você tem, caso você queira. Aqui embaixo você tem a escala da imagem exibida na tela. O padrão é o 100%, ou seja, cada pixel dentro da janela corresponde a um pixel real do computador. Mas você pode aumentar isso para deixar as imagens maiores, mas aumentando por aqui você vai degradar a imagem, ficando pixelizada e tudo mais. Para quem conhece esse jogo, sabe, né, a questão do aliasing, etc. Aqui embaixo você consegue selecionar a placa de vídeo a ser virtualizada. No caso, essa SVGA é a mais forte, mas em caso de você usar sistemas operacionais mais limitados ou mais antigos, talvez seja necessário selecionar uma outra placa de vídeo mais simples.
para melhorar a compatibilidade. E aqui embaixo você ativa a aceleração 3D, que no caso do VirtualBox não serve para muita coisa, funciona. É bem ruim, mas serve para algumas coisinhas. Aqui mais acima você consegue configurar a tela remota, ou seja, caso você queira habilitar esta máquina virtual para ser acessível remotamente, você pode fazer isso diretamente aqui pela interface do VirtualBox, ao invés de utilizar os recursos do próprio sistema operacional. Assim como você também pode gravar a tela da máquina virtual diretamente por aqui. Vindo aqui em armazenamento, aqui que você consegue gerenciar os discos da máquina virtual, podendo adicionar controladoras, discos, selecionando o tipo de disco, quantas portas vão estar disponíveis. Você pode até nomear essas controladoras. E aqui na própria controladora tem as opções. Se você quer adicionar um disco óptico ou um disco rígido. Aqui nas opções de disco, você consegue selecionar se ele é um disco de estado sólido ou não, e se ele é um disco removível com a máquina ligada ou não. E aqui embaixo tem essas informações do disco. Aqui em configurações de áudio, você consegue também selecionar qual controladora de áudio. Pelo mesmo motivo, você pode selecionar o chipset ou a placa de vídeo, né? Motivos de compatibilidade. Por padrão, ele utiliza essa Intel HD, que é a placa com melhor qualidade de áudio, e drivers mais compatíveis com sistemas operacionais mais novos, mas essas outras opções estão disponíveis para sistemas operacionais mais limitados ou antigos. E aqui nessa questão de driver de áudio, você consegue selecionar qual dispositivo do Windows que vai processar o áudio. Se vai ser DirectX, se vai ser algum bypass direto do driver, ou se não vai ter nem áudio. Você pode selecionar aqui áudio nulo para deixar sem som. Aqui você seleciona se você quer liberar os recursos de saída de áudio ou de input. No caso, se o driver é virtualizado, se ele vai emitir som ou se ele vai conseguir capturar o microfone. No caso aqui, eu deixei desativado para a máquina virtual ficar muda, mas se eu quiser habilitar é só marcar essa opção aqui e clicar em OK, que ela passa a emitir som normalmente. E marcando aqui, ela tem acesso ao microfone da minha máquina física. Vindo aqui em rede, você consegue configurar o tipo de conexão, até mesmo habilitar até 4 placas de rede simultaneamente. Aqui os tipos de conexões disponíveis é o NAT, que ele simplesmente transmite o tráfego da internet do computador físico para o computador virtual. Placa em modo bridge, ele vai criar um acesso físico da placa de rede da máquina virtual com a sua rede física, ou seja, a máquina virtual ela vai ter acesso a todos os recursos que o computador físico tem acesso na rede. Aí tem essa opção aqui de rede interna, que a máquina virtual vai conectar-se apenas com o computador host. E também a outras máquinas virtuais que estejam ligadas no momento. Essa placa de rede exclusiva com hospedeiro, ela vai ter acesso apenas ao computador físico. Nem mesmo as outras máquinas virtuais vão conseguir se comunicar com ela. Um driver genérico é a opção mais avançada, rede NAT, essa rede cloud são opções mais avançadas. No geral, deixa nessa opção NAT, que ela deve funcionar para a maioria dos recursos. Aqui, a placa, tipo de placa de rede, mesma coisa, você poder selecionar a placa que melhor se adeque ao sistema operacional ou à funcionalidade que você vai precisar. Por padrão, ele já vai selecionar a melhor placa para o sistema operacional selecionado na tela de geral. E aqui embaixo você pode digitar manualmente um endereço MAC ou gerar um MAC aleatório com esse botãozinho aqui. E você pode definir se a placa de rede virtual vai estar conectada ou não. Aqui embaixo também você tem opções de redirecionar portas da placa física
para a placa de rede virtual, caso você não esteja utilizando o modo bridge. Assim, apenas aquela porta específica, quando for requisitada a sua máquina física naquela porta, ela será redirecionada para a máquina virtual que estiver configurada aqui. Aqui embaixo é a questão de virtualização de portas seriais, que é uma coisa mais avançada hoje em dia. São as portas que muitos computadores hoje em dia nem possuem mais, praticamente sempre virtualizadas através de algum software, como Arduino ou algum outro driver específico que tenha uma controladora USB que traduz para serial. Aqui embaixo você tem as configurações de USB. Você pode definir qual a versão USB a máquina virtual vai ter disponível. Por padrão, ele utiliza essa 3.0. E isso daqui faz parte daqueles recursos de extensão que são instalados com aquela ferramenta de extensão que você só pode utilizar se tiver a licença empresarial ou se estiver utilizando o VirtualBox de forma pessoal ou educacional. E esse campo de filtros de dispositivos USB é porque aqui na janela do VirtualBox você consegue adicionar dispositivos USB da máquina física para a máquina virtual, assim podendo ter acesso direto a esse hardware, a esse periférico por dentro da máquina virtual. Então, adicionando esses dispositivos aqui no filtro, eles não são listados aqui para você poder selecionar esse dispositivo. Voltando aqui para as configurações. Tem essas pastas compartilhadas. Você pode compartilhar pastas do computador físico com a máquina virtual de forma automatizada. Ou seja, assim que você instala o software de convidado do VirtualBox no sistema operacional convidado, essas pastas já são listadas automaticamente no sistema operacional convidado, sem necessidade de uma configuração avançada de rede, etc. E aqui a interface de usuário para habilitar os menus. Você pode ligar ou desligar essa barra aqui de baixo, pode ativar os modos de tela cheia, etc. Como o próprio nome diz. Aqui em cima você pode literalmente pesquisar para alguma configuração específica, caso não esteja achando aqui nos menus. E essa parte aqui foram as configurações de Expert. Aqui no básico, ele limita aquelas opções menos usadas para simplificar o acesso de pessoas mais leigas, né, com menos opções avançadas, mais direto ao ponto. Até automatizando algum tipo de configuração. Por exemplo, aqui no armazenamento não tem, ele abstrai aquela questão de controladora, discos, etc. E aqui em display, sistema, ele oculta aquela questão de selecionar chipset, placa de vídeo. Aqui em áudio também tira a questão de selecionar a placa de áudio. Aqui em rede, tira a placa de rede. E assim por diante. Deixa só as opções que o público geral vai precisar. Voltando aqui para a interface padrão do VirtualBox, interface principal. Aqui você tem uma pré-visualização do que a máquina virtual está executando e uma visualização de todas aquelas configurações que eu passei agora há pouco, para você conseguir visualizar aqui direto. Aqui tem outras guias, além dessa detalhes, tem essa snapshot, que você consegue ver as snapshots criadas para essa máquina virtual. Os logs, que eu acho que eu nunca tinha passado por aqui, mas enfim, tem as informações mais avançadas que alguém deve querer usar. Enfim, e aqui tem o uso de recursos, que ele mostra a carga no CPU, carga na memória RAM. Alguns desses recursos, como esse próprio da memória RAM, você precisa estar com
o software de convidado instalado na máquina virtual. Por enquanto, como ainda está instalando o Linux aqui, vocês verificarem nos outros vídeos de máquinas virtuais, pode ver que lá ocorreu bem rapidinho, mas aqui o VirtualBox ele é bem lentinho, se não tiver com aquela questão de aceleração de hardware ativada, o que acaba deixando bem ruim de usar essa ferramenta, caso esses recursos de hardware estejam indisponíveis, mas que pode ser uma solução caso você não esteja utilizando outras soluções de virtualização. Aqui logo acima da lista de máquinas virtuais, à direita do botão de criar uma máquina virtual, você pode adicionar, ou seja, se você copiou a máquina virtual de outra ferramenta do VirtualBox e salvou no seu PC, você pode selecionar ela por aqui, mandando abrir, navegando até a pasta da máquina virtual e selecionando esse arquivo .vbox. Assim como você também pode ir direto na pasta pelo explorador de arquivos e clicar duas vezes nesse arquivo .vbox, que o VirtualBox já vai abrir automaticamente. Tem esse botão de descartar, que em caso de ter snapshots disponíveis, você vai reverter o estado da máquina virtual para o último snapshot criado. E tem esse botão aqui de exibir para ele deixar a janela da máquina virtual em primeiro plano. Esses botões eles são contextuais. Ou seja, como eu cliquei aqui em Snapshot, ele mudou o botão de criar máquina virtual para criar um snapshot. Assim também como o botão de apagar e restaurar. Aqui em Logs também tem os botões contextuais, salvar o log, procurar, filtrar, recarregar, etc. E aqui em recursos também, posso exportar. Aqui eu posso abrir a janela geral do VirtualBox para mostrar quanto todas as máquinas virtuais ativas no momento estão consumindo. Aqui tem um bugzinho de interface, preto no preto. Então, devem corrigir em alguma atualização. Por enquanto, ainda não. Aqui tem essa janelinha de guia de iniciante, com as opções também de importar aqueles formatos OVI, OVF, ou então exportar para esses mesmos formatos. E aqui as preferências globais do VirtualBox. E nas preferências globais é onde você consegue definir a pasta padrão, onde as máquinas virtuais serão criadas. Você pode clicar aqui na setinha e alterar, ou clicar em desfazer para ele voltar para a opção padrão. Aqui embaixo você consegue selecionar quais versões você deseja atualizar. Aí tem as opções de versões estáveis, que são versões que sofrem mais testes. Todas as atualizações, que são as versões consideradas estáveis. E tem todas as atualizações e pré-releases, onde você vai poder instalar inclusive versões beta. No caso, a versão mais recente é uma versão estável. Como vocês viram, eu instalei direto do site. Aqui embaixo você pode selecionar o idioma da ferramenta. E todas essas opções você consegue, elas estão na mesma janela. Aqui à esquerda só tem esses botõezinhos para automaticamente centralizar a opção desejada aqui no menu. Aqui em Display, tem aquelas configurações que tem dentro da máquina virtual, mas para uma escala global, ou seja, a configuração que vai afetar todas as máquinas virtuais daqui dessa instância do VirtualBox. As opções de Expert vão trazer algumas informações extras, mas no geral, as configurações básicas atendem a maior parte do público. Aqui mais à esquerda vão ter outras configurações, como por exemplo as extensões que a gente instalou depois que instalou o VirtualBox. Você pode desinstalar ela a qualquer momento por aqui, ou instalar outras extensões que não sejam apenas essa padrão.
Eu nunca verifiquei se existem outras extensões além dessa, mas se existe um gerenciador, é possível que haja outras extensões. E aqui nuvem para você poder utilizar infraestruturas em nuvem, ou seja, utilizar o gerenciador do VirtualBox para gerenciar essas máquinas em nuvem compatíveis com o gerenciador. Segundo isso aqui, Oracle Cloud Infrastructure deve ser compatível com essa ferramenta do VirtualBox, já que o VirtualBox é da Oracle. E recursos é aquela tela que a gente já tinha acessado antes. Aqui embaixo tem esse botão, os três pontinhos, para você poder ver os textos dos ícones. Aí sobre a interface do VirtualBox, são basicamente essas opções. Parecendo que essa máquina virtual travou. Isso não é muito estranho, se tratando de VirtualBox. Por isso eu não sou muito adepto dessa ferramenta. Ela é bem mais fraca que as concorrentes. Ao clicar em fechar, ele pergunta o que você deseja fazer. Então, essa opção de salvar o estado da máquina, ele vai salvar a memória RAM dessa máquina em disco, para você poder inicializar ela do jeito que ficou aqui posteriormente. Você pode enviar um sinal de desligamento, se a máquina virtual estivesse funcionando, o sistema operacional ia detectar que você quer desligar, ia começar o processo de desligamento e desligar a máquina. Ele vai só puxar da tomada. E tudo que tiver nela vai ser perdido, do jeito que ficou. No caso, enquanto essa janela aqui está aberta, o estado da máquina virtual está pausado, ou seja, ela não vai para frente nem para trás. Caso você queira voltar a utilizar a máquina virtual, você pode só cancelar. E teoricamente ele voltaria a funcionar, só que está travado. Ou você pode selecionar a opção e clicar em OK e tchauzinho. A máquina virtual está sendo brutalmente finalizada, para não dizer outra palavra. Eu não sei se o YouTube vai gostar. E para variar, tá travando também. 1 milhão de anos depois, desligou. Já que até esse momento a instalação não foi finalizada, eu vou desistir dessa máquina virtual Linux aqui e vou partir para a máquina Windows. Isso se ele destravar. É. Olha lá, inclusive aqui, ó, como eu fechei a máquina na marra, ele colocou como abortada, para indicar que essa máquina virtual ela foi desligada de forma incorreta. Então, voltando aqui para a máquina Windows, deixa eu inicializar ela. No caso, a mesma máquina virtual que eu demonstrei no Hyper-V e no VMware. Então, aqui é a primeira vez que eu inicializo ela no VirtualBox. E como mudou o TPM, já que é o Windows 11. Então, ele perdeu o meu PIN. No caso, eu vou trocar para um modo de acesso por senha. E aqui está mais ou menos como o Windows estaria, né, com exceção dos softwares que eu instalei. O Windows recém-instalado no VirtualBox. Então, o ideal é que a primeira coisa que você faça depois que instalou o Windows é vir aqui em dispositivos
inserir a imagem de CD dos adicionais para convidado. No caso aqui, acho que vai dar erro, porque eu não tenho nenhum disco óptico acoplado a essa máquina virtual. Então, lá, ele vai dar erro. Aí, para resolver isso, você vem nas configurações, aqui armazenamento, e adiciona um disco óptico. No caso, ó, tem até a própria ISO das ferramentas adicionais de convidado. Então já pode selecionar ela até direto por aqui também. Aí clica aqui em OK. Se não aparecer, apareceu aqui a opção para inicializar. Você pode executar ela. Avançar. Pode avançar aqui no local padrão. Essas entradas no menu nem fazem muito sentido, mas você pode deixar ou tirar. Aqui, ó, ele já está avisando que vai habilitar o suporte 3D, que antigamente, inclusive até hoje continua experimental, mas agora é um experimental obrigatório que eu não posso nem tirar. E aqui também tem as outras ferramentas de convidado. Então, se você verificar aqui, acessando aqui as configurações de vídeo, olha lá, eu só tenho essa resolução disponível. Eu não consigo trocar, não consigo fazer nada. Então, agora que eu instalei, ó, já apareceram outras resoluções aqui, mas o ideal é reiniciar para que tudo funcione corretamente. Então, vou reiniciar aqui. Pronto. Vou acessar novamente, utilizando a senha. Vamos alterar aqui as configurações de vídeo. Ele só coloca esse aqui por padrão, até esse aqui no máximo. Mas nada impede de você vir e arrastar a janela para o tamanho que você deseja. Então, lá, inclusive, ele altera aqui. Ah, passei um pouquinho do ponto. Esse ponto, o VMware é muito melhor, porque ele mostra o tamanho da janela enquanto você está arrastando. Ainda tem esses bugs chato. Às vezes ele restaura o tamanho anterior. Mas o bom aqui é que ele altera de 5 em 5 pixels, então não é tão preciso o ajuste. Opa, confundi. Precisa guardar a boa vontade dele de querer mudar, né? As configurações. Aí. Então agora estamos na resolução correta. Então agora que está instalado, a gente pode rodar alguns benchmarks. Por exemplo, aqui eu vou baixar o Furmark.
Apenas para demonstrar. Até que a performance no convidado Windows não tá tão ruim. Já foi bem pior. Eu vou extrair aqui de qualquer jeito. Rodar aqui a interface. E vou rodar aqui só por rodar. Para ver as configurações padrão, o OpenGL, tal. Olha lá, e essa aqui é a performance que ele consegue rodar. 12 FPS. Enquanto nas outras ferramentas rodava, nem lembro, acho que era 200. Então é bem inferior aqui no VirtualBox. Vamos ver se por algum motivo, um acaso, roda em VUCA. Não. E por último, mas não menos importante, eu vou estar demonstrando a utilização dos periféricos USB aqui na máquina virtual. Então vou acessar aqui as configurações de controle. Então aqui tem o meu volante. Se eu acessar aqui, olha lá, apertando os botões, girando o volante. Olha lá, tudo funcionando aqui na janela. Então eu vou fechar, deixar ele aberto aqui do ladinho. Agora eu vou vir aqui na janela do VirtualBox, clicar com o botão direito, ou, botão direito mesmo. Vou selecionar aqui, ó, mesmo nome, ó, Logitech G920, é um nome parecido. Que aqui é o nome do driver da Logitech, aqui é o nome do driver genérico que o Windows reconhece. Então cliquei, cliquei. Ah, ele sumiu, mas apareceu de novo, não entendi. É, não sei. Vou tentar de novo. É, como o padrão do VirtualBox deu erro. Não é nada muito especial. Vou tentar iniciar a máquina virtual e tentar novamente. Vou até desligar mesmo, só para ter certeza. Mas só de não ter crashado a VM do Windows 11 já é uma vitória.
Talvez eu tenha falado muito cedo. Talvez. Este é um bom momento para conhecer. Ah, decidiu funcionar. Tá. Depois eu mostro os menus da janela. Então vamos tentar mais uma vez. Compartilhe o dispositivo físico. Agora nem tentar, não tenta mais. Mas enfim, teoricamente era para funcionar aqui. Selecionar algum desses dispositivos, ele ia desligar da máquina física e conectar na máquina virtual. Então, por último, vamos navegar aqui pelos botões da janela da máquina virtual. Aqui em arquivos, você consegue redefinir todos os avisos, ou seja, todas aquelas mensagenzinhas que aparecem aqui no lado direito, em que eu mandei ignorar. Ou até mesmo aquelas janelas que aparecem, que eu marquei a opção de não exibir novamente. Eu clicando aqui em redefinir todos os avisos, eles voltam a aparecer. Aqui em preferências, vai mostrar aquelas configurações do VirtualBox, as configurações gerais. E fechar é a mesma coisa que clicar no X. Aqui no menu máquina, eu consigo ter acesso às configurações da máquina virtual. Eu também consigo acessar essas configurações diretamente pelos íconezinhos aqui na direita embaixo. Então, por exemplo, se eu quiser desconectar o CD, eu clico com o botão direito. Eu posso remover o disco, ou posso selecionar outra imagem, assim por diante. Removi. Aqui no HD, eu clico com o botão direito e nada acontece. Aqui em saída de áudio, eu posso escolher qual configuração eu quero ativar. Lá, ativei a saída, desativei a saída. Aqui em placa de rede, eu consigo conectar e desconectar a placa de rede direto por aqui, ou vir aqui nas configurações de rede e alterar alguma outra configuração relacionada à rede, das que não estão bloqueadas. Como, por exemplo, eu posso alterar o tipo de conexão com a máquina ligada. E assim por diante. Alterar as pastas compartilhadas, gravação de vídeo e assim por diante. Então, vou fechar aqui e mostrar também, ó, aquela configuração de CPI que eu já havia mostrado anteriormente. Seria basicamente para isso aqui. Então eu posso vir e desligar a máquina virtual, lá, enviando o sinal de desligamento. Antes disso, deixa eu terminar os outros menus. Aqui em visualizar, eu consigo alterar o modo tela cheia, esse modo seamless que ele vai tentar integrar as duas áreas de trabalho. Por exemplo, eu vou abrir aqui a janela do explorador de arquivos. Se eu colocar aqui esse modo seamless, ele vai me avisar que será alternado. Eu posso voltar apertando Host L. Esse host, se eu não me engano, é o control direito. Olha lá, é o que ele falou aqui embaixo. A tecla de hospedeiro está definida como right control, control direito. Então, vou aqui trocar. Não funcionou muito bem, não. Não sei se era para ficar. Ficou meio esquisito. Enfim, vamos fazer igual ele falou, Ctrl L. Ó, e voltamos à janela da máquina virtual. Esse modo escalonado seria para você, ao invés de redimensionar a resolução da janela, você apenas esticaria, mantendo a resolução anterior. Que eu não recomendo, já que fica deformado, perde qualidade, aqueles padrões tudo. Aqui a opção de redefinir
redimensionar a tela automaticamente se estivesse desativado. Essa opção aqui de ajustar o tamanho da janela, ele automaticamente iria reduzir ou aumentar o tamanho da janela de forma a ficar com a mesma resolução definida na máquina virtual. Aí aqui os botões autoexplicativos, né? Capturar a tela da máquina virtual, gravar vídeo, configurar a tela remota. Aqui configurar os menus que eu quero exibir. Se tivesse mais de uma tela. Ah, que legal. Descobri isso agora. Podia ter feito simplesmente isso. Vivendo e aprender. Ao invés de arrastar aqui manualmente, blá blá blá, igual eu fiz. E aqui embaixo você tem a escala. Ou seja, a imagem aqui da máquina virtual ela vai ser esticada ao invés da uns pixels correspondendo. A imagem aqui da máquina virtual vai ser esticada ao invés de ser redimensionada pixel a pixel. Ou seja, ao invés de um pixel da máquina virtual corresponder a um pixel da máquina física, essa proporção vai aumentar. Então, um pixel da máquina virtual vai ser 2 pixels ou 4 pixels da máquina física e assim por diante, dependendo do escalonamento que você selecionar. Aqui em entrada são para você enviar alguns atalhos que provavelmente o Windows não deixaria você passar para a janela. Por exemplo, Ctrl Alt Del. Se eu apertar Ctrl Alt Del, meu Windows vai ir para a tela de Ctrl Alt Del, ao invés da máquina virtual. Então aqui eu posso clicar para ele simular esse pressionar de teclas na máquina virtual. Inclusive tem um atalho aqui, que é o Host Del. No caso, o Host, sempre que aparecer Host, é a tecla Ctrl direito, por padrão. E aqui em dispositivos, são as mesmas configurações daqui de baixo, mas em um menu, caso você prefira navegar dessa forma. Então tem as mesmas opções em menus. E caso você já esteja com a máquina virtual de uma versão antiga do VirtualBox, você pode clicar nessa opção aqui, atualizar adicionais para convidado, que aí pela internet mesmo ele consegue fazer a atualização, ao invés de precisar de um CD virtual e etc. Aqui em dispositivo você também consegue aquela configuração de drag and drop, que aqui está traduzido, lá não estava. Aqui em área de trabalho compartilhada, etc. Agora sim, voltando àquela opção de enviar sinal de desligamento, que em alguns outros é chamado de desligamento por ACPI. Então você clica aqui em OK. Olha lá, o Windows entendeu que ele queria que o usuário solicitou desligamento. E ele vai fazer o desligamento sem forçar nada. Olha lá, desligado, tudo certinho. E por último, o menu que eu acabei pulando é aqui esse menu de rede. Você consegue configurar redes virtuais, além daquelas padrões que foram exibidas aqui nas configurações da máquina virtual. Se eu vim aqui em redes, aqui já tem uma lista de redes, mas eu posso adicionar ainda mais redes aqui, configurando aqui. O padrão ele já vem com essa host only, que é aquela que só comunica com o host. Então, você pode adicionar outras configurações de rede aqui, com outros prefixos de IP, DHCP ou não. Aqui tem outras redes NAT, porque por padrão aquela que está escrito só NAT, aquela lá ela já faz a configuração específica de só retransmitir a internet. Mas aqui você consegue configurar outros tipos de NAT, mais complexos. E configurar redes em nuvem, para você interligar placa de rede da máquina virtual local com máquina de rede em nuvem e assim por diante. E por enquanto é tudo isso que eu sei sobre o VirtualBox e queria compartilhar com a galera para propagar o conhecimento.
Já deixa o seu like se gostou, compartilhe com seu amigo que você sabe que também vai curtir o conteúdo. E se ainda permaneceu alguma dúvida, deixe seu comentário aí abaixo que eu tentarei responder todos. Vantagem de ser um canal pequeno. Não deixem de assistir os outros episódios dessa série de vídeos sobre ferramentas de máquinas virtuais, para saber qual delas é a melhor opção para as suas necessidades. Até o próximo vídeo.